Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Os publicanos e pecadores aproximavam-se de Jesus para o escutar. Os fariseus, porém, e os mestres da lei criticavam Jesus. Este homem acolhe os pecadores e faz refeição com eles. Então Jesus contou-lhes esta parábola. Um homem tinha 2 filhos. O filho mais novo disse ao pai: Pai, dá-me a parte da herança que me cabe. E o pai dividiu os bens entre eles. Poucos dias depois, o filho mais novo juntou o que era seu e partiu para um lugar distante. E ali esbanjou tudo numa vida desenfreada. Quando tinha gastado tudo o que possuía, houve uma grande fome naquela região, e ele começou a passar necessidade. Então foi pedir trabalho a um homem do lugar, que o mandou para o seu campo cuidar dos porcos. O rapaz queria matar a fome com a comida que os porcos comiam, mas nem isso lhe davam. Então caiu em si: quantos empregados do meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morrendo de fome? Vou embora, vou voltar para o meu pai e dizer-lhe: Pai, pequei contra Deus e contra ti. Já não mereço ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. Então ele partiu e voltou para seu pai. Quando ainda estava longe, seu pai o avistou e sentiu compaixão. Correu-lhe ao encontro, abraçou-o e cobriu-o de beijos. O filho então lhe disse: Pai, pequei contra Deus e contra ti. Já não mereço ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos empregados: Trazei depressa a melhor túnica para vestir este meu filho, e colocai um anel no seu dedo e sandália nos pés. Trazei um novilho gordo e matai-o. Vamos fazer um banquete. Porque esse meu filho estava morto e tornou a viver. Estava perdido e foi encontrado. E começaram a festa. O filho mais velho estava no campo. Ao voltar, já perto da casa, ouviu música e barulho de dança. Então chamou um dos criados e perguntou o que estava acontecendo. O criado respondeu: É teu irmão que voltou. Teu pai matou o novilho gordo porque o recuperou com saúde. Mas ele ficou com raiva e não queria entrar. O pai, saindo, insistia com ele. Ele, porém, respondeu ao pai: Eu trabalho para ti há tantos anos, jamais desobedeci a qualquer ordem tua, e tu nunca me deste um cabrito para eu festejar com meus amigos. Quando chegou esse teu filho, que esbanjou teus bens com prostitutas, matas para ele o novilho cevado. Então o pai lhe disse: Filho, tu estás sempre comigo, e tudo que é meu é teu. Mas era preciso festejar e alegrar-nos, porque esse teu irmão estava morto e tornou a viver, estava perdido e foi encontrado. Palavra da salvação. O Senhor é indulgente e favorável. 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 Então
o pai lhe disse: Filho, tu estás sempre comigo, e tudo que é meu é teu. Mas era preciso festejarmos e alegrarmos, porque este teu filho estava morto e tornou a viver, estava perdido e foi encontrado. Olhe para essa imagem do Pai das Misericórdias. Contemple. Foi isso que estava no coração do Monsenhor Jonas. E por isso ele nos deu esse presente, esse santuário, junto da família Canção Nova, para que nós pudéssemos vir a esse território santo, a esse território eucarístico, que é a Canção Nova, e contemplar o amor misericordioso de Deus por nós. Poder bater os olhos e perceber desde a entrada desse santuário, desde a chegada nessa porta, nesse caminho escuro, que todos nós trilhamos nessa vida em tantas vezes, tantos momentos, e poder sair desse caminho escuro e ir caminhando para a luz, até chegar nos braços do Pai. Esse Pai nos espera, esse Pai que nos ama nos espera. Ele constantemente sai à janela da nossa existência, a janela da nossa vida, a janela da nossa história, abre os braços e nos espera. Todos nós, sem exceção. Olhe mais uma vez. Bata no seu peito e diga: Pai das misericórdias, eis-me aqui, acolha-me. E com os olhos fechados, imagine o que ele responde para você. Queridos irmãos no presbitério, quero saudar de modo especial Dr. Roque, Gisele. Que alegria vê-los aqui. Vê-los é contemplar amigos queridos do Padre Léo. Obrigado por estar nessa trilha da cura conosco. Bem-vindos. Quero saudar você que celebra conosco esse Na Trilha da Cura, que faz conosco esse caminho que já há alguns anos estamos fazendo na Canção Nova, partilhando nessa trilha com todos aqueles que amam o Padre Léo e que amam Betânia, um caminho de cura. E cura aqui significa salvação, e cura aqui significa encontro com os braços e o abraço misericordioso desse Pai das misericórdias, que no poder do Espírito derrama sobre nós amor e perdão, e vai refazendo a nossa vida, a nossa história, cada um de nós. Pois bem, esse Evangelho nos coloca no coração do nosso retiro de final de semana na Canção Nova, na Trilha da Cura. E nos dá a oportunidade de olhar para essa passagem tão especial para aqueles que de fato sabem que o nosso Deus é Pai das misericórdias. São Lucas se esmera para deixar de forma quase que materializada na nossa mente e no nosso coração, para que nós não tenhamos dúvidas que o centro da salvação está no amor misericordioso de Deus. Que por causa do amor misericordioso de Deus, Deus ao longo da história da salvação inventou jeitos, criou maneiras de levar o seu povo ao encontro com esse amor misericordioso. E quando chegou a plenitude dos tempos, esse amor se fez carne, se fez gente em Jesus, para que nós pudéssemos tocar no humano demasiado humano, o que significa amor misericordioso.
e é para todos nós. Nesse ambiente da quaresma em que vivemos, nesse quase final da segunda semana da quaresma, o apelo de Deus para nós é o mesmo que foi dito no início da quaresma. Preste atenção. Rasgai os vossos corações. Rasgai os vossos corações, não as vossas vestes. Rasgai os vossos corações, porque só e somente de coração rasgado nós somos capazes de acolher aquilo que Deus tem para nós. Porque na maioria das vezes, nós somos o filho mais velho. Na maioria das vezes, nós nos tornamos esse filho mais velho, que mora com o pai, que participa da vida do pai, que participa dos bens do pai, mas não conhece o coração do pai. E por que não conhece o coração do pai? Porque quando o irmão necessita do amor misericordioso, ele se fecha. Diferente do pai que se abre e espera, que sai à janela todos os dias esperando a oportunidade de receber de volta esse filho que é pródigo, que é esbanjador, que gasta tudo, que gasta os seus bens, que gasta a sua saúde, que gasta o seu dinheiro, que gasta aquilo que tem e aquilo que não tem, que gasta com os prazeres do mundo, que gasta nos pecados, nas faltas, em tudo aquilo que nos afasta de Deus. Quando ele cai em si e resolve fazer o caminho de volta, o pai o espera. Mas o filho mais velho, aquele que sempre fez tudo direitinho, aquele que sempre obedeceu, aquele que fazia por aparência, aquele que fazia por tradição, aquele que fazia por costume, aquele que fazia para se manter na linha daquilo que o pai esperava dele, esse, na hora da misericórdia, não consegue rasgar o coração para acolher o irmão que volta. E é sobre esse filho mais velho que eu quero refletir com você. Porque o convite de Deus para nós é: voltai-vos, retorne, porque o Pai das misericórdias nos espera, e espera a todos, não só o filho gastador, que gasta os seus bens no mundo. Esses voltarão pela dor, esses perderão tudo, e oxalá percebam, como esse menino do Evangelho, que é preciso voltar. Mas o filho mais velho, sim, o filho mais velho, que no interior da parábola muitas vezes é identificado com aqueles que resistem ao Messias, com aqueles que resistem ao anúncio do Messias, com aqueles que resistem ao anúncio da salvação trazido por Jesus, lembra São Lucas? O filho mais velho, esse não se acha pecador, esse não se acha necessitado da graça de Deus, por isso esse se arvora ao papel de juiz, esse se arvora ao papel de quem aponta o dedo, de quem diz: olha, esse teu filho que gastou os teus bens no mundo, é para estes que tu fazes festas, ó Pai, é para estes que tu matas o novilho cevado, põe sandália aos pés e anel no dedo. O filho mais velho se fecha. E o convite de Deus é que nós abramos o nosso coração como o Pai misericordioso e não o fechemos como o filho mais velho. Enquanto o padre fala, que você vá pensando.
em você, na sua vida concreta, nos seus relacionamentos, na sua atitude em família, na sua atitude na vida, porque o Pai das misericórdias espera de todos nós conversão. Essa é a palavra-chave na liturgia de hoje, conversão. Converter eu faço um caminho, e me converto à direita ou me converto à esquerda. Significa mudar de rumo, direção. Sobretudo, para poder reencontrar o caminho e voltar para o coração do Pai. E aqui, amados, só tem um caminho. Para nós em Betânia, preste atenção nisso. Para nós em Betânia, o Padre Léo nos deixou um tesouro. Um tesouro que nos ajuda a cada dia a abrir o baú e perceber que a conversão não é só para os nossos filhos, que chegam como filhos pródigos, marcados pelo pecado, marcados por gastar, esbanjar os seus bens, a ponto de gastar a sua própria vida, a ponto de chegar até nós desfigurado pelo pecado, desfigurado pelas más escolhas, desfigurados pelos reflexos da dependência química, desfigurado pelas consequências de uma sexualidade desregrada, uma sexualidade estragada, como gostava de dizer o Padre Léo, desfigurado pelas más escolhas que levam a contrair doenças, a perder laços familiares, a se afastar de uma vida saudável, de uma vida boa, de uma vida plena. E o Padre Léo insistia, não, Betânia não é para eles, é preferencialmente para eles, porque neles está Jesus, e nós precisamos acolher Jesus que vem até nós como o próprio Cristo. E aí cada filho que eu abraço, cada filho que eu escuto, cada filho que eu trago para perto, cada filho que de novo eu retomo quando recai e volta para Betânia, esse filho é Jesus. Mas Betânia não é só para ele. Esse leproso é sinal dos leprosos que somos todos nós. E o Padre Léo insiste nisso. Somos em Betânia todos leprosos, sem exceção. Os filhos e filhas estão lá por uma lepra visível, que desfigura a imagem do Cristo. Por isso, o Cristo de Betânia, eu ia virar para vocês, mas me lembrei que eu estou de canção nova hoje. Mas o Cristo de Betânia, desfigurado, por isso essa imagem, lembra esse, mas a lepra atinge todos nós. Eu chamo isso, interpretando o Padre Léo, de consciência leprosária. Consciência leprosária significa todos nós somos leprosos, e porque a começar do Padre, e porque somos leprosos, precisamos de Betânia. Precisamos de Betânia porque também precisamos ser abraçados pela misericórdia do Pai. Precisamos de Betânia porque a cada dia precisamos rever a nossa vida, para poder voltar e lá junto do coração do Pai, permitir que o nosso coração seja transformado, permitir que a profecia de Ezequiel se realize em nós. Dá-me, Senhor, um coração novo, arranca do meu peito esse coração de pedra, esse coração duro, esse coração insensível à dor do outro, esse coração insensível ao sofrimento do outro, esse coração incapaz de se colocar no lugar do outro para sentir, experimentar a dor do outro antes de falar do outro, antes de julgar o outro, porque é muito fácil, como filho mais velho, apontar o dedo. O difícil é, antes de abrir a boca, colocar-se no lugar do outro, para poder captar
e o nome disso é compaixão, para poder captar o sofrimento do outro, para poder um pouco imaginar o que levou o outro a viver, fazer o que o outro viveu e fez. Será, e muitas vezes eu ouvi isso da boca do Padre Léo, será que se eu não estivesse no lugar do outro, será que se eu não tivesse passado pelas mesmas coisas que o outro passou, será que se eu não tivesse enfrentado tudo que o outro enfrentou, será que eu não faria pior? Será que eu não faria muito pior? A compaixão faz isso conosco. Alguns acham que compaixão é impossível. Há muitos que defendem isso, que compaixão é impossível, que nunca nós vamos conseguir sentir em essência aquilo que o outro sente, porque cada um é um mistério profundo. É verdade. Mas Edith Stein, Santa Teresa Benedita, lembra que compaixão é mais que sentir no lugar do outro, é sentir com o outro. Compaixão é fazer um esforço de sentir no lugar do outro. E isso muda a perspectiva. Quando eu faço o esforço de sentir no lugar do outro, de me colocar no lugar do outro, antes de julgá-lo, algo em mim muda. Sabe por quê? Porque foi isso que Jesus fez por nós. E essa preparação para a quaresma nos lembra disso. Foi isso que Jesus fez por mim e por você. Ele não só sentiu no nosso lugar, como Ele morreu em nosso lugar. E essa é a verdadeira compaixão. Por isso, em Betânia, nós sabemos, consciência leprosária. Somos todos leprosos. Faltou ao filho mais velho tomar consciência dessa verdade. Porque se a lepra do irmão era ser o esbanjador que gastou tudo no mundo, a lepra dele é ter um coração endurecido, feito de arrogância, de autossuficiência, feito de ideias pré-concebidas, que o impedia de enxergar o irmão com olhos de misericórdia. Então o Senhor está pedindo de nós conversão, povo de Deus, o esforço da quaresma em conversão, porque você não está pronto, acabado. Conversão, porque falta muito para você caminhar, e não importa o lugar onde você esteja hoje, aonde você chegou, Deus espera que você seja capaz de dobrar-se sobre si mesmo, de olhar para a sua vida, de fazer um profundo exame de consciência, de conversar com você mesmo, de rever as suas atitudes, de rever as suas ideias pré-concebidas, de rever o seu jeito de ser e de viver, de rever a sua caridade para com os irmãos e voltar. Fazer esse trajeto das trevas para a luz, subir, ir ao encontro dos braços do Pai da Misericórdia, porque Ele espera você para mudar de vida. A verdadeira conversão, irmãos e irmãs, ela precisa passar pelo menos por 3 níveis. A primeira delas e a mais difícil, é a conversão da mentalidade. E aí, quando você puder, leia Romanos 12. Porque lá em Romanos 12, o Senhor dá literalmente o caminho para a conversão da mentalidade, da mente, das ideias. Ele diz, renovai-vos pela transformação da vossa mentalidade, da vossa mente, das vossas ideias pré-concebidas. A conversão daquelas ideias prontas que são colocadas dentro de nós e que a gente acha que é a verdade do Pai Eterno e que por conta delas a gente se guia. Essa mentalidade é capaz de fazer a gente repetir
frases prontas, da gente viver baseado em ideologias que o mundo coloca, ideologias que nós vamos aprendendo e fazendo com que as pessoas sejam afastadas de nós, afastadas do nosso convívio, ideologias que fazem com que um povo se sinta melhor que o outro, ideologias que fazem com que a gente olhe para migrante e não seja capaz de acolhê-lo no sofrimento como um irmão, ideologias que fazem com que a gente se feche ao amor, à caridade e não enxergue os pobres, os que sofrem, aqueles que precisam que a gente estenda a mão, ideologias que fazem com que nós repitamos ideias prontas, preconcebidas, às vezes retrógradas dentro da nossa própria igreja, que a gente não viva a fraternidade, campanha da fraternidade, que a gente não viva o amor, que a gente seja capaz de passar pelo sofrimento de alguém e não enxergar essa pessoa. O que guia as suas ideias? Quem tem conduzido você? Eu conversava há pouco, será que é o Evangelho que de fato rege as nossas famílias, as nossas casas? Ou a gente se deixa guiar pelo mundo, pelas ideias que vêm pelos meios de comunicação? O que se tornou regra dentro da sua casa, da sua família? O que é matriz das conversas, quando há conversa entre esposo e esposa, entre pais e filhos? Quais são os valores que têm regido a sua casa? Será que você não precisa de uma conversão das ideias? É aquilo que Jesus disse, que é o que realmente vale dentro da sua casa? O que você repete? É por isso que muitas vezes, para dar um exemplo bem concreto para você saber, é por isso que muitas vezes nós encontramos ditos cristãos católicos que com 1000 argumentos defendem o aborto. É por isso que a gente encontra cristãos católicos que com 1000 argumentos defendem a violência das armas, que continuam muitas vezes no Antigo Testamento, no olho por olho, dente por dente, se esquecendo aquilo que Gandhi diz, que vai vivendo olho por olho, dente por dente, daqui a pouco está todo mundo cego e banguela. Aí vamos ver como é que vai ficar. Conversão da nossa mentalidade. Porque isso reflete na nossa fala. Isso reflete naquilo que nós passamos pelos nossos filhos. Será que é o Evangelho a regra? Conversão dos nossos sentimentos, da nossa afetividade, de não nos tornarmos reféns de sentimentos de ódio, de rancor, de mágoa, de ressentimento, não nos tornarmos reféns de falta de acolhida aos irmãos, conversão de sentimentos. A palavra que diz: não se ponha o sol sobre a vossa ira, sobre o vosso ressentimento, sobre a vossa mágoa, nem deis lugar ao demônio. Porque pela via dos sentimentos, da afetividade distorcida, o inimigo entra e faz crescer em nós o espírito de vingança, o espírito do ciúme, o espírito da manipulação, o espírito de puxar o tapete do outro, de fato procurar levar vantagem, mesmo que isso signifique passar por cima das pessoas. Isso é uma verdadeira viseira que acontece nos nossos sentimentos e nos nossos afetos e não nos deixam dar o passo que toda conversão deve nos levar, que é o perdão. Irmãos, esse caminho para o Pai das Misericórdias nos leva a uma conversão de mentalidade, nos leva a uma conversão de sentimentos, nos leva a uma conversão de atitude. E o tempo da quaresma pede de nós uma revisão de vida nos três.
A conversão de atitude passa por você se perguntar: será que isso que eu tenho feito agrada a Deus? Será que a forma com que eu tenho agido, as minhas atitudes, as minhas ações têm agradado a Deus? E pela força da oração, do jejum, da caridade, eu faço o propósito de mudar essa atitude. Vai ser, num princípio, uma violência. E às vezes é preciso ser violento consigo mesmo. O reino de Deus é para os violentos. Mas na força da oração, do jejum, da caridade, eu vou trabalhando em mim aquelas atitudes que me aproximarão do Pai das misericórdias, que mostrarão que o meu coração está na direção do coração de Jesus, que os meus sentimentos estão na direção do coração de Jesus, que a minha mente, a minha mentalidade está na direção do coração de Jesus. Então é válido o esforço das nossas atitudes. Não adianta complexo de Gabriela aqui, aquela coisa de cabeça dura que diz: eu nasci assim, eu cresci assim, eu fui sempre assim, vou morrer assim e acabou. Quem quiser que me ature, quem quiser que me suporte, quem quiser que me aguente, se a esposa quiser vai ser assim, se o marido quiser vai ser assim. Não, você é chamado a mudar, é a você, não é o outro. Nada muda fora de nós se não mudar primeiro dentro de nós. Ninguém muda a nosso lado, à nossa frente, se eu não mudar primeiro. Eu até condiciono a ação do outro, se eu não estou desperto nessa verdade. Então, conversão de mentalidade, conversão de sentimentos, de afetividade, conversão de atitude. Para quê? Para que ao me aproximar do Pai das misericórdias, aconteça um verdadeiro transplante de coração. Essa profecia de Isaías, aliás, de Ezequiel, que eu falava antes, Ezequiel 36. Diga assim: eu quero, Senhor, que tu faças, estou olhando para o Dr. Roque, que é cardiologista, que tu faças um verdadeiro transplante de coração em mim. Arranca do meu peito esse coração de pedra e coloca, Senhor, um coração de carne, um coração capaz de bater no compasso do coração de Jesus. Eis porque o Pai das misericórdias espera de mim conversão. Peça conversão. Sabe por quê, irmãos? Porque esse mundo está duro demais. Sabe por quê, irmãos? Esse mundo está violento demais. Sabe por quê, irmãos? Porque nós cristãos, sobretudo cristãos católicos, estamos deixando o essencial do Evangelho. Estamos nos esquecendo da proposta lucana, que o Espírito nos conduz como conduziu Jesus, para termos um coração misericordioso, como o do Pai das misericórdias. O resultado disso são cidades violentas. O resultado disso é irmão matando irmão, irmão entregando irmão, como a primeira leitura de ontem dizia, dos irmãos de José, que foram capazes de vender o irmão. Hoje, por falta desse coração misericordioso, nós temos uma geração inteira formada por aquele canal que eu não vou dizer o nome, que está aí propagando aquele programa que eu também não vou dizer o nome, que ensina que o que vale nessa vida é a gente ganhar muito dinheiro, é a gente ter sucesso, ter fama, é a gente se dar bem, e para isso, se for preciso, eu elimino o irmão,
eu engano, eu minto, eu uso os sentimentos do outro, eu brinco com a sexualidade do outro, eu faço do outro um objeto do meu prazer, da minha intenção, se possível um meio para eu ganhar dinheiro. Mas essa não é a proposta de Jesus. A proposta de Jesus é misericórdia. A proposta de Jesus, do Evangelho, é amor misericordioso, como o do Pai das misericórdias, que sempre nos espera, que gratuitamente nos espera, sem levar em conta os pecados. Veja que o filho que cai em si, volta com o discurso pronto para dizer para o pai que ele pecou, que ele errou, que ele gastou os bens, e que ele quer simplesmente ser um empregado, porque ele sabe que a casa do pai é a resposta para o coração dele que precisa, porque ele buscou em todos os lugares, mas não foi feliz em nenhum deles. E aí, o pai faz o quê? Não leva em conta o passado do filho, não leva em conta o erro do filho, porque ele sabe que só o amor, como lembra o Padre Léo numa das frases mais bonitas sintetizadas por ele, o amor, só o amor é a única força capaz de transformar verdadeiramente alguém. Nenhuma outra consegue. Faz-se arremedos por um tempo localizado, às vezes por coação, por medo, mas só o amor transforma verdadeiramente alguém. Você quer a mudança da sua casa? Você quer a mudança da sua família? A resposta está nos braços do Pai das misericórdias. E eu vou dizer mais, é por isso que o Senhor trouxe você a essa na trilha da cura. É por isso que o Senhor trouxe você a canção nova. Você acha que veio por tantas razões, por tantos motivos, mas o Senhor trouxe você para que esse cardiologista divino, vou dizer até mais eficiente que o Dr. Roque, muito mais, faça esse transplante do céu em você. Você pensou no teu filho, você pensou no teu esposo, você pensou naqueles da sua família que são mais difíceis, porque se a sua família for igual à minha, sempre tem, você acha, né, que tem algum mais difícil. Mal sabe você que o mais difícil é você para eles. Mas isso é um detalhe. Se a sua família for igual à minha, e eu acho que é, a sua tendência é achar, é o meu filho que precisa mudar, padre, porque ele é esse filho pródigo que gastou tudo que eu dei para ele. É ele, padre, o meu esposo que precisa mudar, porque o senhor não sabe o que eu passei por ele, por causa dele. Ah, padre, é aquela pessoa lá do meu trabalho que precisa mudar. Não, sinto te dizer, não é a proposta de Jesus. Não é a proposta de Jesus, porque Jesus no Evangelho nos ensina que é de dentro para fora, não de fora para dentro. E esse transplante chamado conversão precisa acontecer no seu coração, para que no seu coração reine o amor e o perdão. Porque concretamente o que faz transparecer, transbordar a misericórdia no nosso tempo é amor e perdão. Por isso a insistência do Papa Francisco. Gente, nós não temos muito tempo, mas você precisa se convencer, não é à toa que Deus nos deu nessa hora da história um Papa como o Papa Francisco, que vem na simplicidade de um Francisco gritar para o mundo que o coração de Deus é misericordioso, que a igreja não começa pela doutrina, que a igreja não começa pelas leis, que a igreja não começa
pela dureza, muitas vezes com boa intenção da estrutura da instituição, mas que a igreja começa pelo exercício lucano de um amor misericordioso de Deus. E como tem cristão católico pelas redes sociais, pelas mídias, por tudo quanto é situação e jeito e maneira, criticando de forma dura o Papa Francisco, chamando até de anticristo, porque ele tem defendido, tem gritado, tem profetizado que a igreja é mãe. E ele diz que a igreja é mãe porque as mães entendem de misericórdia. As mães sabem. Há poucos dias atrás eu visitei um presídio. Sabe o que me impressionou? Eu era o único homem. Havia algumas poucas namoradas, e o restante eram mães. Uma dificuldade enorme de entrar. E as mães lá. E eu olhava para aquelas senhorinhas, às vezes com rugas profundas no rosto, porque a gente enxergava o sofrimento. E estava escrito na testa e no coração: sou mãe, por isso não desisto e amo com amor misericordioso. É meu filho. Entende por que o Papa Francisco foi nos dado pelo Espírito? Porque essa hora da história precisa de misericórdia. O mundo não aguenta mais tanta dureza. O mundo não aguenta mais tanta violência. O mundo não aguenta mais tanta insensibilidade. O mundo não aguenta mais tanto fechamento. O mundo grita por misericórdia. Por isso não tenha medo. Não tenha medo de se sentir bobo, boba. Não tenha medo de se sentir enganado, enganada. Padre Léo dizia, algumas vezes em Betânia, você sabe que você, consagrado, consagrada, vai ser enganada. O filho vai te contar uma história achando que está te dobrando, te enganando. E você diga para ele: nossa, é assim mesmo? Ah, então tá, eu acredito em você. Até que ele caia em si e volte para os braços do Pai. Não tem jeito. O amor confia. O amor não desiste. O amor jamais abandona, jamais se afasta. O amor sabe que tem jeito, tem solução. Mas só o amor. Por isso eu quero encerrar esse momento. Amanhã a gente continua cedinho, às 9h, por esse caminho do amor misericordioso de Deus. Mas eu quero convidar você, nessa missa, onde o Senhor grita para nós que é preciso conversão de mentalidade, de sentimentos, de atitudes, para que o transplante do nosso coração seja eficaz, que você possa fechar os seus olhos agora e mergulhar no mar profundo do amor de Deus. Eu convido você a orar agora com a sua imaginação e nos poucos instantes imaginar você nesse caminho da misericórdia proposto por esse santuário. E você sabe exatamente o que o Senhor quer que você mude no poder do Espírito. Você sabe exatamente em que área da sua vida você precisa de conversão. Se é de mentalidade, se é de sentimentos, afetos, sexualidade, se é de atitude. Você sabe.
Imagine-se nesse caminho da misericórdia. Talvez você esteja lá na ponta ainda, nessa estrada escura. Mas que você se imagine fazendo o caminho na direção dos braços do Pai. Se você for o filho mais novo, volte, caia em si e volte depressa, porque o Pai te abraça, te devolve anel, sandália, faz festa por tua causa. Mas se você for o filho mais velho, se você for o filho mais velho, entra para dentro da casa do Pai. Não fique de fora, como tantos cristãos católicos preferem muitas vezes, por causa das suas ideologias retrógradas, fixistas num tempo que já foi, gritar por justiça, se esquecendo que justiça e misericórdia se confundem no Senhor. Mas entre para casa, participe da festa e permita que o Senhor faça esse transplante no seu coração. Alô, meu Deus, fazia tanto tempo que eu não mais te procurava. Alô, meu Deus, senti saudades tuas e acabei voltando aqui. Andei por 1000 caminhos e como as andorinhas eu vim fazer meu ninho em tua casa e repousar. Embora eu me afastasse e andasse desligado, meu coração cansado resolveu voltar. Eu não me acostumei nas terras onde andei. Eu não me acostumei nas terras onde andei. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.